Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês hoje é: um cristão desviado ainda é salvo? Um crente desviado, ele ainda tem chance de salvação? Como é que isso funciona? É uma pergunta que tem sido feita e muitas das vezes não tem tido uma resposta que seja à altura, ou pelo menos uma resposta que esteja com a base nas Escrituras. Ok? Então as pessoas não sabem responder de fato como elas são, como as coisas funcionam, mas as Escrituras nos dão um direcionamento. Então não basta dizer sim ou não, precisa ter pelo menos um argumento. E esse argumento ele tem que estar dentro das Escrituras, já que a Bíblia, a palavra de Deus, é a nossa regra de fé e prática. Vamos lá então, rapidamente, bem resumido, como eu tenho feito nos outros vídeos. Vamos aprender juntos? Um cristão desviado ainda é salvo? Essa é a pergunta. Esta é uma questão que tem sido debatida, discutida incessantemente ao longo dos anos. A palavra desviado, ou aquele que comete deslize, ela precisa ser estudada. Tem que ser observada as partes, os porquês. Desviado de quê? De quem? Como assim? Então vamos lá. Não aparece no Novo Testamento, nada disso aparece no Novo Testamento, tá ok? Também não é usado no Velho Testamento. Esse formato, esse formato não é natural usar-se esse formato. Por exemplo, vamos lá. A palavra desviado ou aquele que comete deslize não aparece no Novo Testamento. É usada no Antigo Testamento, principalmente para Israel. Então, quando eu estou falando aqui desviado, eu estou falando para nós. Por isso que eu voltei a ler novamente. A palavra desviado, nesse sentido, esse deslize, eu estou citando para nós, eu não estou citando para o judeu. Então, nem no Novo e nem no Velho, se você achar alguma coisa aí que eu não estou citando, deixa nos comentários, tá? Você pode deixar nos comentários, se você observou, leu, sei que estuda a palavra, que eu não deixei aqui claro, ou que eu acabei não citando, você pode citar nos comentários, eu vou estar fazendo questão de ler e te respostando, beleza? Então vamos lá. Mas, entretanto, porém, achamos sim o povo judeu, o povo de Israel. Os judeus, apesar de serem povo escolhido de Deus, continuamente deslizavam, se desviavam, virando as costas e se rebelando contra a sua palavra, contra a Torá, o Pentateuco, a lei de Deus, tá? Então Jeremias 8:9 cita já alguma coisa nesse sentido. Se você olhar Jeremias, que é um dos profetas maiores do Velho Testamento, 8:9, você vai entender melhor. É por isso que eram forçados continuamente a oferecer sacrifício pelo pecado a fim de restaurar o seu relacionamento com Deus, a quem tinha ofendido. Até aqui tudo bem? Falando com o povo judeu. Então, o que se refere ao desviar-se ou desviado, está falando aqui, pelo menos está dando aqui a entender, está dando aqui uma ideia, uma base ao povo judeu. Porque o povo judeu é o povo de Deus, desde o início, ok? Tranquilo até aqui? Então vamos lá. O cristão, no entanto, tem a seu favor o sacrifício perfeito e definitivo. Tá ligando as coisas? Na questão da lei, todas as vezes que se pecava, que se desviava, que deslizava, se virava as costas para Deus, se rebelava contra Deus e a sua palavra, havia necessidade dos sacrifícios, dos sacerdotes, matavam, imolavam os animais. Não dá para falar sobre isso agora, é tema para fazer outros vídeos, tá bom? Mas no caminho aí a gente vai estar fazendo e vai melhorando para você no entendimento, ok? Então vamos lá. Mas para nós, o cristão gentil, ou igreja gentílica que somos nós, tá? Nós fomos beneficiados com o quê? Com aquilo que Deus, na pessoa de Jesus,
fez em nosso favor, ou em favor de todo aquele que crê. Vamos lá. Então, esse sacrifício de Jesus foi definitivo e é perfeito. Ele ofereceu-se uma vez por nós, por todos os pecados do ser humano, ok? O próprio Deus obteve a nossa salvação para nós. Ele obteve a salvação, nosso Deus, para quem? Para todo que crê. 2 Coríntios 5:21. 2 Coríntios 5:21. E porque somos salvos por Ele, todo salvo, todo aquele que foi tocado por Deus, eu queria deixar bem claro isso. Eu já tenho outros vídeos no canal, são mais de 200, e tem uns 2 ou 3 vídeos que eu falo sobre a questão do crente, salvo, salvo para sempre, o cristão, a vida do cristão, as tribulações do cristão. Ok? Eu tenho. Se você procurar lá, você vai encontrar. Eu não tenho ainda uma playlist, mas dá uma olhadinha no canal que você vai encontrar sobre esse assunto também. Então vamos lá. Porque somos salvos por Ele, um verdadeiro cristão não pode se desviar nem voltar atrás. Está me entendendo? Aquele que foi chamado por Deus, escolhido pelo Senhor, que tiveram e que estão tendo uma experiência forte com Deus, não uma experiência com a religião, mas a experiência com o Deus Yahvé, o Jeová, aquele que era, que é e que há de vir. Tranquilo? Vamos lá. Tá, e onde nós vamos encontrar uma base? 1 João 1,8. 1 João 1,8. Os cristãos pecam, mas a vida cristã não deve ser caracterizada por uma vida de pecado. Os fiéis são novas criaturas. Isso não lhe dá direito algum de continuar pecando e errando. E se você pecar, nós temos Deus que pode perdoar, porque Ele já providenciou na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás, o perdão para os seus pecados, passado, presente e futuro. Ok? Compreendeu? Isso sem religião. Nós estamos falando aqui de Deus, direto, direto, o homem e Deus. Tendo Jesus como o precursor, tendo Jesus, na verdade, melhor dizendo, tendo Jesus como um mediador, como aquele que uniu Deus aos homens. Ok? Tranquilo? Tá lá. 2 Coríntios 5,17. Eu pedi para vocês olharem 1 João 1,8. Agora vocês dêem uma olhadinha em 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. Temos o Espírito Santo, oh aleluia. Nós temos a marca da promessa, nós temos o Espírito Santo. Então todo aquele que foi selado com o Espírito Santo, que foi escolhido por Deus, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Se você tem essa certeza de salvação, então você é salvo, mesmo mediante essa circunstância que você tem vivido. Então, se você pecou, se você errou, você tem um advogado ao lado do Pai. Vamos lá, continuando. Então, nós temos o Espírito Santo que produz fruto do Espírito, Gálatas 5, 22 e 23. Não são frutos, é fruto do Espírito. Então dá uma olhadinha lá em Gálatas 5, 22 e 23, que você vai encontrar o que são, ou quais são, tá bom? Ok? Vamos lá. A vida cristã deve ser uma vida transformada. Os cristãos são perdoados independentemente de quantas vezes pequem, mas ao mesmo tempo devem viver uma vida cada vez mais santa, medida e crescida e acrescentada diante de Deus, diante do Cristo. Então a nossa vida tem que ser como um vinho, que ao tempo de envelhecimento fica melhor. Ok? Isso não nos dá liberdade para continuar pecando. Ok? Tranquilo? Até aqui? Devemos ter sérias dúvidas sobre uma pessoa que afirma ser crente, mas continua vivendo uma vida ao contrário ou como antes. Então, no quesito, o cristão desviado, então precisa ver se ele é um cristão convertido. E ele é desviado do quê? De quem? Aí a pergunta. Será que ele é desviado da denominação? Da sua religião? Então ele não é desviado de Deus. Então ele não perdeu a salvação. Ele pode só não ter se encontrado naquela religião, naquela denominação. É o que está acontecendo muito. Demais da conta. E as pessoas dizem que são pessoas
que estão saindo porque são desviadas, perderam até a salvação. Mas isso não é verdade. Então, nesse sentido, temos que observar todos os pontos, ok? Sim, um verdadeiro cristão que cai em pecado temporariamente, ele ainda é salvo, mas temporariamente ele perde aquela comunhão, ele se entristece. Então por isso que as pessoas veem e acham que a pessoa já está perdida. Não, de forma alguma, tá bom? Já quero adiantar para você, tá? Por outro lado, uma pessoa que vive uma vida controlada pelo pecado, de fato ele não nasceu de novo. Muito difícil alguém que continue no pecado deliberadamente, piorando a cada dia, inclusive, ser uma pessoa controlada pelo Espírito Santo ou ter nascido de novo, tá? Então quer dizer que uma pessoa que nega a Cristo, e o que quer dizer de uma pessoa que nega a Cristo? Meu irmão, para negar a Cristo, né? Puxa vida, né? Só se não conhecer a Cristo ou se de fato ele mudar totalmente a cabeça, porque ele não nasceu de novo, ele teve uma experiência com a religião e não uma experiência com Deus da religião, ou o Deus eterno. De repente, nem sempre o Deus da religião é o Deus Yahvé, é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus vivo, ok? Então, a Bíblia nos diz que se uma pessoa nega a Cristo, então ela nunca, de fato, não conheceu a Cristo. Olha lá, saíram de nós, ou do nosso meio, porque não fazia parte do nosso meio, senão ficariam conosco. Mas isso para que se manifeste o que não são, ou pelo menos aqueles que não estão, ou pelo menos aqueles que não eram. Então, aqui em 1 João 2,19 está dizendo o seguinte: se alguém saiu, não está mais no nosso meio, precisamos observar por quê. Se ela era apenas uma religiosa, se ela não tinha nascido de novo, se ela saiu da denominação, se ela é um desigrejado, o pessoal chama aí fora de desigrejado, que na verdade não é um desigrejado. Ninguém pode sair de si mesmo. Não existe isso. Ou você é igreja ou você não é igreja. Não é porque você vai à igreja, templo de pedra, que você é um cristão, que você é uma pessoa nascida de novo, um salvo. Não. Isso não garante nada. Religião e denominação não garante nada para o ser humano. Então, antes mesmo de você pensar que o ir é mais importante, eu digo que o ser é mais importante que o ir. Ok? Até aqui? Vamos finalmente? Então vamos lá. Uma pessoa que rejeita a Cristo e vira as costas para a fé está demonstrando que nunca pertenceu a Cristo. Aqueles que pertencem a Cristo permanecem com Cristo. Aqueles que renunciam à sua fé nunca tiveram uma fé verdadeira. Obviamente, tá? Então também eu acredito nisso. Esta palavra é digna de toda a confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele, pois, permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo, segundo Timóteo 2, do 11 ao 13. Meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, era isso que eu tinha para passar para você, para falar com você nesse dia. Talvez você precisasse, ou talvez você esteja precisando ouvir. Deixa eu falar uma coisa. De repente você, nós estamos ouvindo essa palavra. Mas tem uma outra pessoa que você conhece e que precisava também. Então compartilha com ela. Compartilha, você sabe compartilhar? Entra no compartilha, o link para a pessoa. Para estar ouvindo também essa mensagem. É uma mensagem simples, porque o evangelho é simples. Você que se acha desviado, preste atenção. Você não nasceu de novo? Você pecou, errou? Ok, beleza, confessa. Deixa o pecado e volta para Deus. Ok? Faça isso. Faça isso, tá? Então, um desviado não significa que está longe de Deus ou que se perdeu, porque Deus não permite que nenhum daqueles que são seus se percam. Beleza? Deus abençoe seu dia, a sua família e tudo aquilo que você estiver fazendo. Até um próximo vídeo, eu vou estar falando um pouco mais sobre esse assunto também. Não se esqueça, se inscreva no canal, assine, toca no sininho de notificações para você estar recebendo todos os dias praticamente um vídeo novo. Deixa seu like ou seu dislike caso você não concorde,
E se você não concorda, por favor, deixa nos comentários. Pode até dar uma sugestão, um tema para mim. De repente são mais de 200 que eu já fiz, mas de repente é um assunto que você não achou ainda no canal ou que você gostaria de aprender. Tamo junto, Deus abençoe.